Olá pessoal, na última aula eu falei, não é, da ética na sociedade antiga, coloquei alguns elementos importantes para a ética na sociedade antiga. Nesta videoaula eu vou falar da ética na sociedade moderna, falando da transição. Alguns elementos eles foram diluídos na sociedade medieval, devido a um certo individualismo em função da religião. De repente, não é, a religião cristã colocou que a salvação cabia a cada um, não cabia, por exemplo, a toda a sociedade. Portanto, em determinados momentos da sociedade medieval, aquela ideia do todo sobre a parte se perde, infelizmente, já que surge ali um chamado individualismo e, claro, um igualitarismo. Cada um pode se salvar e todos, basicamente, se salvam dependendo dos seus atos, nesse caso, seus atos particulares. O que, de certa forma, ficou na Idade Média, da Idade Antiga, foi a hierarquia, o chamado hierarquismo. Esse fato da hierarquia ir sendo diluída foi mais na sociedade moderna, mas ainda continua muito forte, certo? O hierarquismo tinha que se respeitar a Deus sobre todas as coisas, respeitar ao Papa, depois respeitar ao rei, respeitar ao senhor feudal, respeitar as autoridades constituídas. Essas hierarquias, elas permanecem. Mas, como eu falei para vocês, o autor não vai tratar tanto da ética na sociedade medieval. Vai fazer agora uma discussão sobre a ética moderna e contemporânea. E vocês vão perceber que se confunde, ou seja, muita coisa da ética moderna ela é da contemporânea, ou seja, uma ética mais próxima da gente. Portanto, a ética moderna ela é inaugurada com aqueles eventos que vão ocorrendo ao longo do início da Idade Média. O primeiro grupo que vai apresentar os trabalhos que eu passei, o primeiro grupo vai falar inclusive desses eventos. E esse período é um período do renascimento, do processo de dessacralização cultural, em que os parâmetros da sociedade eles vão ser outros. Claro que os parâmetros religiosos não vão ser perdidos. Lei de engano dizer que a Idade Média passou e levou a religião e levou as éticas religiosas. Não. Mas a ordem da sociedade aos poucos vai sendo modificada. E outros critérios para a moral e a ética eles vão, nesse caso, surgir na sociedade moderna. A ética antiga tinha uma concepção hierárquica, divina e estável de mundo. Ou seja, uma concepção em que basicamente só existia aquela concepção. E aquela concepção ela não se modificava. O que é que acontece com a ética moderna? A ética moderna e a contemporânea ela vai perdendo suas referências. O mundo ele já não é como aquele mundo antigo, o mundo integral, o mundo em que os contextos eles são rígidos. Podemos dizer, como diz aí o texto, que a sociedade moderna ela se vê em contextos sociais instáveis e valores precários, incidindo diretamente sobre o conteúdo da ética, certo? E o conteúdo da moral. E por que é importante ter esses conteúdos estáveis, ou esses elementos estáveis? Tem um slide aí no material que eu deixei para vocês, que eu vou ler para vocês, porque eu acho fantástico esse slide, ou essa passagem do texto. Ter ou não ter vínculos com uma concepção estável do mundo representa uma diferença realmente ponderável. Tanto para o homem que se diz culto, como para o chamado homem comum, o caminho da vida e o sentido dos atos depende de uma perspectiva nítida. Nessa perspectiva estão os valores básicos, as pautas de conduta e os critérios de juízo. Ou seja, é realmente ponderável, é realmente importante ter uma perspectiva de mundo,
uma perspectiva nítida, uma perspectiva em que você coloque nessa perspectiva o seu planejamento de vida. É muito importante ter essa perspectiva. É nela onde estão as pautas de conduta. Se nós não temos essa perspectiva, nós vamos estar em valores precários, como diz o texto. Gente, esse é o nosso grande problema. Não temos perspectiva nítida. O que é a sociedade? Para onde vai essa sociedade? Vocês já pensaram no futuro? Do que vai ser o futuro? Claro, a gente não tem nem tempo para pensar. Nem esse futuro está no nosso horizonte. Porque as últimas mudanças que foram acontecendo, essas mudanças elas são tão velozes, elas são tão rápidas, que nós não conseguimos mirar no amanhã. E aí, claro, em termos de montagem de uma perspectiva, vamos nos perder. A sociedade vai estar perdida. Eu, você, qualquer pessoa vai estar perdida. Porque quem é que tem certeza do amanhã? Ninguém. Uma das características do nosso tempo presente é incerteza. Não temos certeza do que pode ocorrer amanhã. Portanto, não é, o homem vai perder as suas referências, certo? O homem vai perdendo, não é, aquilo que funda o próprio homem ou a própria sociedade. Claro, num processo que o autor vai chamar na Idade Moderna, num processo de cada vez mais de secularização, de cada vez mais de laicização, né? De uma sociedade que olha apenas para ela e procura num antropo a sua saída. Mas mesmo olhando para esse antropo não se encontra e termina deixando um legado muito forte de incerteza. Um destaque que o autor coloca da sociedade moderna, fazendo comparativo com a época da sociedade antiga, né, a sociedade clássica, é o aumento das populações. Claro que era, não sei nem que palavra utilizar, se era mais fácil, se era mais tranquilo, se era mais viável. Eu não tenho uma palavra aqui para colocar como uma palavra não é correta. Mas as sociedades de população pequena, a regra para ser cumprida, claro, né, que se cumpria com mais facilidade. Agora aumenta essa sociedade. Aumenta essa sociedade ao ponto dela ter, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas. 2, 3, 4, 5, 20 milhões. Você já pensou o que é cumprir uma regra numa sociedade composta por 20 milhões de habitantes? Praticamente impossível. Daí o texto fala do aumento das populações. O mundo moderno e o pensamento moderno. As mudanças ocorrem, gente, a partir, certo, de grupos ou de pessoas que vão propondo essas mudanças. Na sociedade do Ocidente, o grupo, não é, que foi nominado de burguesia, foi ele que foi montando as suas teorias, os seus alicerces para essa sociedade modificada, para essa sociedade nova. Foi essa burguesia que conseguiu, de certa forma, elaborar grandes transformações religiosas, econômicas, culturais, sociais e políticas a partir do século XV. E claro que nós vamos ter, não é, nos séculos XVII e XVIII, um processo bastante secular, com 2 ramos da filosofia ou da ciência de então, que os trabalhos vão revelar bastante esses 2 ramos. A racionalidade, né, o racionalismo puro e o chamado empirismo. Os 2 grandes grupos da área do saber que fizeram escolas na Idade Moderna, que deixaram um legado muito importante e que impactam, por exemplo, na ética kantiana. A sociedade moderna é a sociedade do chamado racionalismo generalizante. E vem lá de Descartes, vem lá do cogito, né, da filosofia do cogito, do penso, né, logo existe. E vai se abrangendo essa racionalidade, vai transformando essa sociedade cada vez numa sociedade
particular, de parte. A sociedade antiga tinha partes, mas ela não era tão esfacelada como essa sociedade da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. O autor fala até das especializações das profissões, que terminam tendo um impacto muito forte na elaboração das regras de conduta da sociedade. Pense, por exemplo, nas profissões. Cada profissão tem a sua regra particular. A advocacia vai ter, por exemplo, um código de ética dos advogados. Como encarar o conhecimento? Como esse conhecimento foi encarado? No passado, o conhecimento ele era, digamos assim, paralelo. Cuidado com a palavra paralelo. Significa dizer que esse conhecimento ele não está subdividido ou dividido. É um conhecimento de um todo. É por isso que ele é paralelo. Uma área do saber ela se toca com outra, ela não é imbrincada, vamos dizer assim, ela está ali ligada uma com a outra. Então é um conhecimento mais holístico, um ser que não é dividido na sua relação com os outros seres e com a sociedade, porque tem algo que os une enquanto ser. Daí nós temos a grande ciência, que é a mãe de todo o saber, a filosofia para a Idade Antiga. As ciências ou os conhecimentos modernos, eles são conhecimentos tipológicos. Isso é a própria característica da sociedade moderna, em que dá autonomia para cada parte, de certa forma, produzir a sua verdade, produzir o seu saber. O que é a tipologia? A ciência que estuda os tipos, diferença intuitiva conceitual de formas ou modelos ou de elementos básicos. Portanto, o conhecimento será tipológico. Significa dizer que mesmo o ser sendo compreendido pela sociologia, pela psicologia, pela psiquiatria, não será compreendido de forma una e única. Será compreendido de forma particular. Daí a sociedade ser tipológica. O autor do texto, ele rapidamente apresenta a influência que tem alguns autores. Por exemplo, o autor Rousseau, que coloca o ser da boa vontade, de uma moral tomada a partir dessa boa vontade, de uma moral interiorizada em cada ser, dentro de cada ser humano. Essa bondade, essa vontade, essa boa vontade que vai se transformar em elementos importantes para a conduta do ser. Isso vai estar em Rousseau. Como também vai estar no nosso amigo Kant, filósofo tão difícil de ser compreendido. De novo, a relação com a bondade, com a vontade e com uma obrigatoriedade, já que Kant vai falar de uma máxima. Eu deixei aqui um slide que não está no texto. Ele tem um fundo cinza, esse slide, falando da ética moral de Kant, ou da discussão que Kant faz com a ética, implicando numa elaboração filosófica muito importante para as perspectivas que almejam ou que defendem leis gerais, leis universais. Daí a máxima, ou daí o chamado imperativo categórico, que de certa forma é incondicional. É uma lei que eu não tenho vontade sobre essa lei, eu não tenho poder sobre essa lei, e que ela vai agir de dentro para fora como sendo lei geral. Ela é imperativa, que ela está ligada a essa bondade ou essa boa vontade. Age por forma que a humanidade seja o fim das tuas ações. Não faço com o outro o que não quero que faça comigo. É o imperativo categórico kantiano, que pede que todos obedeçam a uma máxima, uma lei, que é a lei, digamos assim, da boa vontade e da obrigatoriedade de fazer o bem a todos sem olhar a quem. É o Kant. E em Hegel,
que o texto vai dizer que não tem essa perspectiva gnosiológica, não é, do ser humano, mas tem uma perspectiva de compreensão e entendimento da lei, que por sua vez é a moral da sociedade, que tem, por exemplo, que ser, nesse caso, não é, respeitada e obedecida pela sociedade. Nesse sentido, Hegel, ele não é, ao fazer uma avaliação da moral interna, interior, né, subjetiva, que é a kantiana, ele vai dizer que ela é insuficiente. Não dá só para acreditar na boa vontade que é interior do ser, naquilo que está dentro, do ser. É preciso que a moralidade subjetiva se encontre com o espírito chamado objetivo ou espírito positivo da lei. O que Hegel está dizendo é que só a lei sendo cumprida e o ser vendo essa lei ser cumprida, que ele se convence que deve, neste caso, cumprir a lei. É o que está dito lá no slide, a racionalidade moral universal concreta, que pode dar um conteúdo à moralidade subjetiva da mera consciência moral. Ou seja, aquilo que eu vejo sendo cumprido e sou convencido que a lei, se não for cumprida, vai ter consequências imediatas sobre o ser que eu vou, neste caso, cumprir. Daí a importância muito grande para Hegel do Estado. Do Estado, que vai ser esse braço forte do cumprimento da regra, que vai fazer com que a regra ela seja cumprida, desde mantendo, por exemplo, as educações formais, até com o seu sistema, o seu braço repressor, o braço repressivo da lei. E depois chegamos em Nietzsche. Ora, Nietzsche vai ser contrário a Rousseau, a Kant, certo? Ao próprio Hegel. Nietzsche é contra a tirania, digamos assim, da verdade, é contra a concepção platônica da verdade, contra esses ideais de bem, de belo, e de bom. Ele vai dizer que o sujeito é irracional, que não tem como esse espírito objetivo, esse espírito positivo, ele ser uma máxima na sociedade ou, de certa forma, ele obedecer a essa lógica da sociedade, porque o ser, ele não é só razão, ele é irracionalidade, ele é incompletude, ou seja, nem sempre aquilo que se espera do ser, ele vai responder na mesma medida. Portanto, Nietzsche vai ser um crítico das ideias modernas, vai ser um crítico da filosofia clássica e, claro, vai ser um cético em relação a essas filosofias da ética e da moral que foram produzidas por Kant e também por Hegel. A cultura moderna, ela produz um elemento importante para esse entendimento sobre a ética. Ela produz relativismos. Relativismos oriundos eu vou colocar no singular, da tipologia, ou do modo de encarar o saber como um saber particular e com a autonomia de cada saber. E aí vem uma crítica do texto, vocês podem não concordar com essa crítica, mas eu estou reproduzindo aqui o que o autor do texto está tratando. Ele vai dizer: com o relativismo veio a relativização fornecida pelas ciências do tipo sociologia e psicologia. A realidade deixou de ser encarada como um todo, e passou a ser julgada a partir de uma flexibilidade em função dos atos de grupos, de pessoas, em função, por exemplo, dos motivos dos atos. É a sociologia, a psicologia que vai, de certa forma, explicar por que esses atos ocorrem. E já que os atos, eles não são de responsabilidade apenas individual do ser humano, não é apenas da sua consciência, do seu foro íntimo, já que problemas no seu entorno
eles contribuíram para que esses atos eles ocorram. Portanto, aquela solução rígida de penalidade quando a ocorrência da imoralidade, aquela solução rígida dos gregos, o errou, pagou, ela vai ser modificada por errou, espera, vamos procurar os motivos que fizeram com que esse erro acontecesse. Daí as penalidades elas serem mais brandas, ou a compreensão da sociedade ela se modificar a partir dessas outras áreas do saber, especialmente do saber humano. Na próxima aula eu retorno para falar da ética, agora já no tempo contemporâneo, e de alguns elementos que são importantes para entendermos essa ética na contemporaneidade.